Mãe solteira. O que torna uma mulher a se tornar uma mãe solteira? São diversos fatores que fazem com que uma mulher se torne uma mãe solteira. Ela pode ser solteira devido à falência de seu marido, uma viúva. Ela pode se tornar solteira quando seu relacionamento com o marido não dá certo e eles resolvem se separar. Ela pode ser solteira se ela namora um cara que não quer assumir depois que ela está grávida. A vida das mães solteiras nessa sociedade de hoje é bem mais tolerável do que antigamente. Eu soube que antigamente elas eram recriminadas pela sociedade e eram mal vistas. Hoje em dia, tem muitas mães solteiras no mundo, principalmente aqui no Brasil. Mas o que realmente acontece com os filhos delas? Qual é a probabilidade dessa criança se tornar um adulto com problemas? Como será a criação dessa criança? Eu vejo por aí muitas mães solteiras que dão seus filhos ou praticamente deixam aos cuidados das suas mães, ou seja, as próprias avós que cuidam as crianças. Normalmente a criança, quando não tem um pai presente, tem a tendência de ser mais rebelde, de ter uma vida mais jogada, largada, sem uma presença masculina, ajudando na criação. O papel tradicional da família, pai e mãe, fica meio destruído. A tendência é que a criança, se for um homem, pode se tornar rebelde, pode se tornar até mesmo um bandido, dependendo das condições em que é criado. Pode se tornar um homossexual, nada contra. Pode se tornar um desajustado social. Dificilmente essa criança vai ter uma vida comum como outras crianças. E isso interfere muito na vida dela. Se for uma criança ou uma menininha, também terá a tendência de seguir os passos da mãe. Ela pode se tornar uma menina vulgar e também engravidar cedo. Bom, as mães solteiras nos dias de hoje estão por aí. E quando elas ficam com muitos caras, a tendência é que ela escolha um para ser o pai da criança. Normalmente ela irá escolher aquele que tem mais provisão. Ou seja, depois de tanto curtir a vida com um homem, com vários homens, bandidos, Zé Droguinhas, cafajestes, elas escolherão no final um homem provedor, um homem de bem, aquele nerd estudioso que sempre se esforçou. Agora é a hora de escolher um cara bacana. E isso faz com que muitos caras que assumem essas mulheres tenham uma vida difícil também, uma vida de brigas, desilusões. E principalmente pro cara que assume uma mulher dessas, terá grandes problemas. Com certeza ele também vai ter os filhos dele, mas o seu enteado jamais o tratará como filho, por mais que ele tente. E o cara, ao assumir uma mulher dessa, estará bagunçando toda a sua vida. Para a mãe solteira, não tem nada a perder, já que ela perdeu a sua ilusão de querer ter uma família com seu primeiro marido, que não deu certo, e agora tenta uma nova vida, às custas de um outro cara que assumiu. São poucos os casos que dão certo, mas nem sempre isso acontece. Agora eu lhe pergunto, o que aconteceria se você fosse uma mãe solteira? Isso, se coloque no lugar dela. O que você faria? Tivesse um filho e o pai não tivesse presente, o que você faria? Iria criar essa criança sem marido? Ou ia querer arrumar um outro homem para assumir? Bom, cada um tem sua própria ideia. A maioria tenta criar sozinho. E aí ela acaba tendo um relacionamento com outros homens apenas para curtição. Se caso ela achar um cara bem provedor, que tenha dinheiro, com certeza ela vai querer unir a ele. Mas veja que toda essa loucura
Quando um homem e uma mulher não se juntam, têm filhos, torna a vida bagunçada, uma vida fora do padrão, entre marido, mulher e filhos, e mexe com toda a cadeia social. A maioria desses filhos de mãe solteira tem a grande tendência a ser marginais. E se for mulheres, também tem a grande tendência de ser uma rapariga, dito assim de modo vulgar. Mas o conselho que eu dou é que, para nosso caso, nós homens, não devemos nos envolver com mulher assim. Nem para namoro, nem para nada. Que a tendência é você entrar numa furada. A chance de você ter problemas é muito grande. Você pode ter problemas com o ex dela. Pode ter problema com as crianças dela. E o conselho que eu dou para as mães solteiras é que já não tem mais volta. Provavelmente para ela seria benefício ela conseguir um cara que assumisse, mas só depois que os filhos já estivessem grandes e independentes. Bom, seja o que for, uma vez que a pessoa começa com essa vida, é muito difícil de voltar atrás.